super especial, que é o Victor Campanelli, que vai conversar com o Paulo Marcelo sobre sua fazenda é conectada? Essa pergunta vai render muito assunto, mas antes eu vou falar um pouquinho para vocês, como que vai funcionar a nossa sala. Quem já esteve aqui antes com a gente já sabe, mas vale lembrar, né? Todo mundo que está entrando com o microfone desativado, e o microfone vai ficar assim, tá? Porque nós estamos trabalhando com o modo orador do Zoom, ou seja, quem fala, a câmera foca nele. Então, todos os áudios vão estar desligados e apenas eu, Paulo e o Victor vão estar com o áudio ligado. Então, vocês podem fazer perguntas a qualquer momento, tá, do nosso bate-papo pelo chat, que fica aí na barra inferior, você pode escrever aí no bate-papo, manda a sua pergunta, que a Bianca está aqui, que é da nossa equipe, vai estar pegando essas perguntas e vai estar passando para mim, tá, pelo WhatsApp, por isso de vez em quando eu vou pegar o celular para poder ler as perguntas que vocês vão estar mandando, tá bom? E queria avisar que esse webinar está sendo gravado e a gente vai disponibilizar esse conteúdo posteriormente no nosso canal no YouTube e a gente vai avisar todo mundo que se inscreveu por e-mail marketing, pelo WhatsApp, com um link privado para vocês poderem assistir mais tarde também esse webinar. Essa semana, inclusive, já vamos ter 2 conteúdos lá, que é o do GA Informa, quando a gente recebeu o Fábio Dias, e do GA Capacita, quando a gente recebeu a Jaqueline Lubaski na semana passada. Esses 2 conteúdos já vão estar disponíveis para vocês essa semana, e na semana que vem a gente coloca esse webinar agora com o Victor Campanelli e o Paulo online também, tá? Fora isso, além das perguntas e de que a sala vai estar sendo gravada, que vocês podem mandar as perguntas pelo chat, a gente vai terminar pontualmente às 18 horas. Participem, aproveitem, manda todas as suas perguntas, tá? Pelo chat para a gente poder fazer. E eu vou apresentar agora os nossos convidados, que não precisa de apresentação, mas eu vou falar, né? A gente está aqui com o Victor Campanelli, que é sócio-diretor da Agropastoril Pascoal Campanelli, uma das fazendas que são referência em agronegócio no país, né? Um profundo conhecedor, administrador, profundo conhecedor da inovação no campo e entusiasta e utilizador de muitas soluções inovadoras no campo, e o Paulo Marcelo Dias, que é o CEO da GA, que é o nosso especialista em ciência de dados, informação e tecnologia para o agronegócio. Eu vou convidar agora o Victor a se apresentar e eu queria que você contasse para a gente, Victor, qual que é o seu propósito no agro e qual que é o legado que você quer estar construindo. Boa tarde, Kelly. Boa tarde, Paulo. Primeiramente, queria agradecer já pelo convite. É um prazer estar aqui, podendo bater esse papo aí, trocar um pouco de informação, tentando gerar um pouco de conhecimento, né? Perguntas profundas, Kelly, mas o propósito, eu acho que meu propósito, eu acho que é uma pergunta bem abrangente, mas acho que como propósito e o legado como um empresário, eu acho que o meu propósito, eu acho que é tentar servir aos stakeholders da empresa, né? Tentar produzir cada vez mais de uma forma mais sustentável, eficiente. A gente falava antes que a gente está num momento que a gente vai ter um novo, né? Quando for o pós-Covid, né? E não quer dizer que o novo vai ser ruim, o novo vai ser diferente, talvez, né? Então, eu acho que a gente vai ter que estar presos a valores que talvez a gente não estava tão preso antes dessa pandemia, né? E eu acho que como legado, eu acho que é uma missão, eu acho que bem simplista no meu ponto de vista, mas eu quero entregar mais do que eu recebi, né? Eu acho que isso aí em todos os âmbitos, né? Profissionais, pessoais, eu acho que eu queria entregar mais para a sociedade, para minha família, para minha esposa e os amigos e para todos, né? Mais do que eu recebi. Eu acho que é isso. Perguntas profundas mesmo, né? Mas é bom para todo mundo conhecer a gente por dentro, assim, qual que é o nosso propósito, é super importante. Paulo, passo a bola para você agora. Qual que é o seu propósito e o legado que você está construindo no agro? Bem, boa tarde a todos aí. Agradeço ao Victor aí pela participação junto com a gente. É sempre bom tê-lo aí conosco, principalmente pela vasta experiência aí dessa parceria que a gente tem aí há um bom tempo, né? O grande legado aí, meu grande propósito é realmente evoluir a pecuária através de geração de informações, de valores aí, para que pessoas como
Então, para o próprio Victor aí possa se munir delas e tornar o seu negócio sustentável. Então, eu acho que o meu legado se torna em comprometimento aí de geração de uma informação para tomada de decisões confiáveis aí. Ainda mais no mundo, no momento que a gente está vivendo e nesse mundo que a gente está vivendo aí para frente, que, como o Victor falou, que é uma coisa nova. Mas eu gostei muito da palavra do Victor, eu acho que a gente nasceu e estamos pela frente para poder entregar mais, né? Eu acho que isso é bem bacana, se a gente pensar assim, a gente pensa já de uma maneira muito positiva, né? Muito bacana, gostei demais. Provocar uma transformação do mundo, né? O mundo não pode ser o mesmo depois que a gente passar por aqui, a gente deixar ele um pouquinho melhor. Então vamos começar com as perguntas. O nosso chat já está aberto para vocês, mas eu vou começar provocando o Victor. Victor, o que é para você uma fazenda conectada? O Kelly, vamos tentar sair do óbvio, né? Daquele conceito de... Muitas vezes a gente fica no conceito conectada, eu estou lá no computador gerando informação, recebendo aqui, que hoje todo mundo quer esse real time da informação, né? Mas eu acho que uma fazenda conectada, a hora que você entra na essência, eu acho que é uma fazenda que gera dados, mas que sabe tomar a decisão dos dados, né? Eu acho que hoje o maior desafio, no meu ponto de vista, quando você olha tanto a agricultura quanto a pecuária, a gente gera, hoje com todas as máquinas plugadas, gerando informação, a gente gera um caminhão, literalmente, de dados que vão para que se você não conseguir juntar esses dados e tomar decisão com ele, para mim ele não é um banco de dados, ele é um bando de dados, né? Então, a gente, eu acho que o desafio da fazenda conectada a primeira coisa, acima esquece infraestrutura, comprar equipamento, ter software, isso aí é o mais fácil, isso aí, vamos falar assim, dinheiro compra muito fácil. Mas eu acho que o mais difícil é formar equipe e ter na equipe, dentro da empresa, você ter a filosofia de dar valor para os dados, né? De você começar a analisar os dados e começar a tomar decisão com esses dados, né? Porque um dado que você não toma decisão é quase melhor não ter. Eu sempre falo isso assim, se a gente não vai usar os dados para tomar decisão, se a gente não tá com confiança nos dados nossos, é melhor a gente continuar fazendo do jeito que a gente fazia, né? Então, para usar bem os dados, tem que saber que tipo de dado você realmente precisa. É perguntar o porquê da informação. E aí o porquê, tentar descobrir qual que é o problema que a gente quer resolver. Paulo, qual que é a maior dificuldade em identificar o problema a resolver dentro da fazenda? Bem, eu acho que a gente discutiu bastante aí no webinar anterior sobre a questão da responsabilidade das pessoas, né? O que o Victor colocou aí foi bem à frente da tecnologia. Todo mundo sempre discute tecnologia, né? E quando a gente fala de tecnologia, a gente tem que pensar o que é esse pacote tecnológico como um todo aí, né? Então, esse pacote tecnológico ele envolve equipamentos, hardware, software, a rede interna de comunicação, internet, mas tem um fator aí que é o mais crucial para juntar essa interação toda, que são pessoas, né? Então, não basta, como o Victor falou, não basta a gente ter só um investimento em ativos tangíveis aí, que são equipamento, máquina, ter a melhor geração de tecnologia e coisa e tal, quando as pessoas não conseguem pegar esses dados, transformar em informação e, principalmente, na propriedade, ter uma geração de conhecimento, né? Uma cultura de geração de conhecimento, né? Quando a gente fala de problema, a gente todo dia se depara com um problema novo, todo dia. Se a gente não tiver uma equipe que consiga olhar aquele problema, matar no peito e tentar gerar conhecimento para que o próximo problema não consiga acontecer e a gente consiga resolver isso numa cadeia junto, é difícil da gente conseguir sobreviver, né, para poder obter resultados aí, ser sustentável, né? Eu acho que o Victor faz isso aí como ninguém, dessa parte aí de poder realmente peitar o problema com uma equipe que consegue compartilhar e a gente tentar resolver de forma que a gente gere conhecimento interno, né? Se não gerar esse conhecimento aí, para que ter esse dado? Para que fazer a gente gerar tanta energia para gerir um dado, tecnologia, hardware, tempo de pessoas e coisa e tal, e a gente não consegue tomar decisão com isso, né? Então, realmente,
a gente precisa conhecer e olhar para dentro se isso é válido, se a gente tem condição de absorver isso através da nossa equipe, nossas pessoas, né? Entendi. Vitor, então nessa experiência, que é uma escalada, né, de absorver tecnologia, treinar as pessoas, estabelecer processos para daí tirar o dado. A pergunta começa com você querendo saber o que você precisa na mão e a infraestrutura vem nessa sequência ou a estrutura vem primeiro? Como que começou a implantação de tecnologia e a evolução tecnológica dentro da Campanelli? Conta um pouquinho da história nossa com tecnologia, né? Eu acho que o que puxou essa nossa paixão por tecnologia, por gerar dado, veio da agricultura, de fato. Olhando talvez uns 15 anos atrás, a gente começou, era bem à frente do tempo, com GPS, piloto automático na cana-de-açúcar, lá já faz uns 15 anos, mais ou menos. E isso aí despertou dentro da empresa uma filosofia de começar, a gente começou a encontrar valor de usar a tecnologia. Porque quando você compra um sistema da GA, por exemplo, você tem, ela é uma tecnologia que eu divido em dois caminhos. De um ponto de vista operacional, que é você gerar o trato, seu vagão ir lá distribuir a ração certa. Então, isso é uma ferramenta operacional, mas ela te gera dados para uma esfera gerencial, né? Então, daí você começa a trabalhar esses dados, né? Então, a mesma coisa aconteceu na agricultura. Quando a gente começou a equipar a máquina com os tratores com sensor, piloto automático, então a gente tinha uma ferramenta gerencial, que lá na ponta o tratorista tinha um piloto automático para plantar certinho, para fazer a adubação em taxa variável, enfim. Mas na ponta de cá a gente tinha os dados de pós-processamento. A gente sabia se o que foi aplicado foi realmente o certo. E daí isso aí veio para o confinamento hoje, né? Então hoje, assim, é impressionante o nível de dados que a gente tem hoje no confinamento. E quando você fala de dados, você fala de processos. Eu acho que é o maior desafio, longe do segundo, das fazendas, vamos falar assim, de um confinamento, tá? Eu lembro que quando a gente começou a investir muito em confinamento, eu fui fazer umas visitas nos Estados Unidos e tal, e a gente tem aquela visão, nossos confinamentos nos Estados Unidos são top, isso aí falando já muitos anos atrás, né? E eu cheguei à conclusão que lá, quando eu fui, né, que não tinha nada de diferente da gente, que eu acho que os confinamentos, os nutricionistas nossos são muito mais desafiados e muito mais inovadores. A gente está acostumado a trabalhar com coisas que os Estados Unidos não trabalham. Lá você vai no confinamento, estão usando a mesma dieta há 10 anos, é muito comum isso aí lá. Aqui o pessoal é inovador, sabe usar subproduto, sabe mudar a dieta, enfim, sabe usar uma soja ardida, que lá os caras nem isso tinham na cabeça. Mas eu cheguei à conclusão que a turma lá é viciada em processo, o americano é viciado em processo. Eles levam para dentro de um confinamento o processo do McDonald's. E eu cheguei à conclusão que era o que a gente precisava fazer aqui dentro de casa. Então, aqui, o que é o processo? Para mim é muito simples, é todo mundo que faz parte daquela tarefa saber o que tem que fazer. Saber o que tem que fazer, tá escrito, tá tabelado, tá todo mundo sabendo o que tem que ser feito, né? Então, a hora que você cria processo, você gasta muito menos energia fazendo uma atividade que é uma atividade corriqueira do dia a dia, né? E daí você sobra tempo e sobra energia para você começar a analisar dados, para você tomar decisão com dados. E qual que é a vantagem de ter uma plataforma de gestão, um software para organizar os processos? Você acha que isso contribui, facilita para você implantar e adotar os processos dentro da fazenda? Não, na verdade, não é que ajuda, é o que possibilita. Não tem outro jeito de fazer o processo se você não tem uma ferramenta, né? Eu acho assim, é o único caminho A, né? Não tem jeito de você... E assim, quando você entra para essa linha de ter software, você vai entrando cada vez mais para uma linha de você ter compliance de dados, porque assim, papel aceita qualquer coisa, né? Então, é muito fácil você... a palavra não é manipular, que manipular é um dado pesado, mas quando você
ponto de vista de um gestor, eu quero ter confiança no meu dado, né? Eu não quero que a gente tenha chance, eu quero enxergar o dado real, não o dado que eu acho bonito, o dado, às vezes, né, Paulo? A gente olhava, às vezes, quando era input manual, você olhava as curvas de consumo do confinamento, era lindo a hora que você plantava o gravo, mas sabia que aquilo ali não era aquilo, né? Aquilo ali era uma pessoa que talvez era premiada colocando um gráfico que ficasse bonito do ponto de vista do gestor, né? Então, eu não vejo outro jeito, Kelly. Eu acho que cada vez mais a gente tem que ter plataformas como essa e tem que buscar integração entre as plataformas, né? Eu acho que a gente está entrando para um desafio, que é um dos pontos que a gente vem trabalhando muito com o Paulo aí, integrar plataformas, né? A gente as empresas hoje é bem comum, empresas terem RPs próprios, né? Então, o desafio hoje nosso mesmo, é a gente ter tudo na mesma página, né? Você ter o gerencial, o contábil, o fiscal, tudo na mesma página, né? Isso aí não tem jeito de você não ter plataforma integrada, né? Paulo, e qual que é o próximo passo, então, dessa integração? Porque integração significa conectar a fazenda como um todo, não só os setores da execução, de manejo, o curral, mas o setor administrativo, o setor contábil, o pessoal, colocar todas essas informações na mão. Primeiro, a conectividade tem que sair de dentro de casa, né? Integrar tudo dentro de casa para depois você lidar com esses dados de dentro de casa com os que vêm de fora. Qual que é o desafio de integrar dentro, primeiro? Kelly, o primeiro desafio que a gente enfrenta é realmente a gente conhecer a cultura interna da propriedade, né, dos seus gestores, como ele faz todo o processo. Esse entendimento que o Victor falou do processo, ele é a coisa mais crucial que a gente tem em software hoje. Então, assim, fazer um software para funcionar amanhã significa dizer que eu tenho que adivinhar o processo de amanhã. E olha o que a gente tem vivido, né? Só basta dizer que esse processo ele não é um processo estático, ou seja, eu acabei de fazer, ele vai ficar assim a vida toda. Não. A gente tem que ter uma equipe que esteja o tempo todo desafiando esse processo para ele melhorar. E aí, quando se melhora o processo, a ferramenta que está lá gerenciando esse processo também tem que evoluir junto com essa mudança, né? Então, eu falo que quando a gente trabalha com informação, a gente trabalha com um momento de constante transformação, né? E é difícil, às vezes, para a gente na tecnologia ter a transformação em real time, né? E é o que a gente tenta fazer o tempo todo para que a gente não deixe os grandes gestores à mercê de uma informação enviesada, de um software que está matando o processo interno de coleta de dados, uma mão de obra que está lá o dia inteiro para coletar um dado de pesagem, um dado de fornecimento. Então, assim, se preocupar com a mudança desses processos e ter a interação com os nossos clientes aí para sentir essa dor aí e tentar melhorar o sistema é muito importante e desafiadora para a gente. O importante também é que, do outro lado, o cliente também possa ouvir. A gente brinca, tem até clientes nossos assistindo aí que passou por esse processo inicialmente, que eu brinco muito. Você quer crescer, precisamos ouvir as pessoas que já cresceram por esse caminho aí, em conjunto, né? Eu vou ouvir, o cliente vai ouvir, porque senão a gente monta um software numa história única. E essa história única pode não ser verdade amanhã. É o que acontece com a gente. Nós temos vários clientes com vários processos diferentes para fazer a mesma coisa. E a gente se questiona, né? Qual que é o melhor processo? Eu não sei, hoje eu não sei qual que é o melhor processo, mas eu sei qual que é o melhor processo que, de repente, pode melhorar muito o processo do cliente. Então, mas tem cliente que nem quer ouvir, ele vive aquela única história dele. A gente brinca, né? Empresas de consultoria entram para fazer processo e quando a gente entra, eu falo, pô, gastou 6 meses, mas não ouviu a gente. Fala assim, esse dado já está enviesado, isso aqui não pode acontecer desse jeito, essa informação pode ser melhor assim. O cara fala, puta, mas eu gastei uma grana. O que a gente precisa é realmente ter uma equipe ao nosso, uma rede aí de fornecedores em várias áreas, desde o consultor sentar com a gente, a empresa de mineral sentar com a gente, a empresa de sanidade sentar com a gente, e com isso a gente conseguir avaliar esses processos de uma certa forma, porque tudo que a gente mexe impacta em algo. E quem lidera isso é realmente o dono da bola, ou seja, quem lidera isso é o cliente. É muito ruim quando a gente tenta puxar de um lado e o outro puxa do outro, e a gente fica procurando de quem que é a culpa disso tudo. E quando a gente vê isso aí, falta um pouco de liderança no próprio
dono da fazenda ou gestor do processo, que não consegue interagir todo mundo ao ponto de todo mundo tentar resolver o problema, né? Então, eu acho que um ponto bem delicado aí que o Victor comentou é realmente a gente estar revendo esse processo. Um dia desse, a gente tem clientes que todo final de ano a gente revê esses processos. Agora mesmo com o Victor aí, com o pré-confinamento, que é um desafio grande aí que a gente enfrentou aí com pouco tempo, né, Victor, trabalhando nisso tudo com tecnologia alta, que já se conseguiu grandes avanços aí. Isso não estava no contexto há 3 anos atrás, né? Como é que isso entrou no contexto se a gente discutir esse processo? Como é que esse boi, os nossos dados que tinha anteriormente, que se baseava em tomadas de decisões, eles não passavam para esse pré-confinamento. Então, eu não posso pegar um comportamento lá de trás, o Victor tem que avaliar isso de certa forma para não tomar uma decisão com essa mudança de todo esse processo desde a compra do boi para cá, né? São 3, 4 fazendas aí interagindo com vários compradores de boi, com situações diferentes, com a saída de mercado agora eu tendo 2, 3 bois diferentes de venda, né, Victor? Então, a gente mudou tudo isso, essa teia toda aí de negociação, de produção, ela requer novos processos. E como é que a gente tem um ambiente de discussão desse novo processo? Quem vai adivinhar sozinho? O cliente? Nós? Não, tem que ser em conjunto. E a gente vê quais são as ferramentas. A gente tem ferramentas aí no mercado que já está morta. A gente sabe que está morta. Ela não tem como mudar a estrutura física dela ou faz outra. Ou não tem como mudar. Porque lá atrás ela errou de alguma forma, ela não levou em conta. Se você for pegar as integrações aí com o RP, você vê a brincadeira, né? A gente tem na agrodefesa nossa, a gente tem um bezerro de 0 a 12. A gente tem bezerro de 12 meses hoje? Não, mãe. E quantas empresas querem mudar isso? Ah, não, Paulo, pelo amor de Deus, esse animal meu vai até de 4 a 8 meses. Então, como é que eu tenho um boi de 12 meses? Isso não é compatível com o que a gente tem lá. Então, tá uma constância de mudança de processo e a gente precisa ter um ambiente junto com o cliente que a gente possa fazer a transformação e, consequentemente, ele gerar um resultado através de dados confiáveis. Eu acho que não é só integrar software e equipamento, é integrar pessoas, né? Todas as cabeças que pensam o negócio. Sim, esse é o maior desafio, né? Essa intelectualidade. Como que funciona isso para você, Victor? Integrar todos esses profissionais, todos esses fornecedores, empresas que contribuem para o crescimento da Campanelli. Como que funciona isso para vocês? Não, como eu disse aquela hora, Kelly, primeiro, sim, eu acho que olhando dentro do nível da empresa, você vai ter gente que é mais... eu vejo aqui em casa, não tem... Às vezes a gente... Não que eu acho que a essência nossa, a gente ter o cheiro do negócio, não é nunca pode ser desperdiçado, né? Então, sempre a gente toma decisão pelo cheiro, né? Eu sinto que é um negócio bom. Tá? Isso aí, vamos falar assim, o feeling é um negócio que a gente tem que ter. Tem inúmeros empresários que tomaram decisões baseadas em feeling e está super certo, né? Mas eu acho assim, a gente colocou aqui dentro de casa uma filosofia de analisar dados. Então, eu falo uma coisa sempre, que eu acredito em Deus, o resto eu quero ver número. A única coisa que eu acredito sem ver é Deus. O resto a gente vai tudo no número. Então, e a turma foi engrenando nessa ideia, né? De olhar número, assim, hoje a gente tem gente, eu tenho uma equipe hoje que só mexe com dados, só estatística. Eu falava com o Paulo antes, a gente tem que, às vezes, pegar dado que vem quadrado e devolver redondo para uma análise. A análise de dados não é um negócio tão simples, né? A hora que você entra um pouco mais... Mas, assim, eu acho que um dos problemas que a gente tem na pecuária, eu acho que na vida, se a gente tem uma muleta, a gente não corre atrás do problema. Se a gente tem alguém que a gente pode pôr a culpa, a gente, como ser humano, e fazendo meia culpa aqui, então, muitas vezes a gente põe culpa no frigorífico. Então, o boi não rendeu, culpa é do frigorífico, tem alguma coisa errada lá. Só que a gente não olha para dentro, a gente não olha os processos, se tem processo de pesagem tá padrão, né? Se todo o gado passou pela mesma coisa, o padrão do gado, o padrão racial. A gente vai vendo, que nem o Paulo levantou um negócio, pré-confinamento. Pré-confinamento muda a matriz nutricional do gado completamente, a conformidade corporal do gado completamente, os números são outros. Número de consumo, número de rendimento de carcaça, sanidade, morbidade, mortalidade, enfim, são outros números que a gente não tinha precedente nos nossos dados, né? Então, hoje,
vamos falar assim, no nível que a gente está de análise de dados, a gente consegue com muita qualidade saber o que vai acontecer com o boi a hora que ele entra no confinamento, com muita qualidade do dado, né? Quando eu acho que a gente está conseguindo chegar no passo adiante do dado. Uma parte, quando eu acho que o primeiro passo do dado é você analisar o dado. O segundo passo é, com base no mundo velho de dados que você criou e analisou, é você conseguir com ele ter uma boa previsibilidade do que vai acontecer. Então, eu acho que é essa que é a maravilha quando você tem muito dado na mão. É você ter confiança suficiente de saber o que vai acontecer com dado do passado, com histórico de dado. E hoje a gente tem com certeza estatística de mais de 95% o que vai acontecer. E só para mostrar para a turma aí o que a gente dá importância no dado, uma das nossas empreitas como empresa, e aí faz parte da pergunta do legado, né? Nós criamos um confinamento aqui dentro do nosso confinamento, um confinamento para 1.800 cabeças, um confinamento experimental, é a maior área do Brasil e eu desconheço talvez alguma coisa próxima nos Estados Unidos, para 1.800 animais, para fazer essencialmente ciência mesmo, gerar dados, fazer pesquisa de fato com boi. Então, a gente terminou recentemente um experimento com o efeito da sombra na eficiência alimentar e no ganho de peso, e tem muitos outros experimentos pela frente, né? Então, você vê a importância que a gente está de usar os dados, né? A gente criou um confinamento para gerar dados para a gente, né? Para tomar decisão. É uma maturidade, né, de ter esse confinamento experimental e poder validar essas técnicas, tecnologias baseadas em número. Tem duas perguntas aqui, tem uma para você, Victor, assim. Dados são analisados em um ou vários delineamentos estatísticos. Como você faz as relações e correlações quantitativas, qualitativas e financeiras do confinamento? Uma boa pergunta. Vamos lá, o confinamento experimental, que é muito mais detalhe, né? Então, no confinamento experimental, a turma gera vários modelos estatísticos e às vezes você acha correlação no modelo e não acha no outro. Então, a gente estava até hoje mais cedo aqui com a equipe fechando o experimento anterior, ou apresentando parte dos dados. Então, com um modelo estatístico a gente não consegue correlação, não dá correlação, e com outro modelo consegue. Então, no confinamento experimental, de fato, a gente usa mais com o modelo. A estatística não é minha atribuição, obviamente, dentro do grupo, né? Mas eu sei que a turma usa mais com o modelo estatístico para tentar gerar essa correlação. O dado do confinamento e os dados que a gente tem, o que faz a gente ter um dado forte é o número de animais, né? Eu acho que só no software da GA aí o Paulo vai poder me ajudar, mas eu acho que a gente já tem mais de 300 mil bois dentro do nosso software aí, que passou nos últimos anos aí, né? Eu acho que até bem mais que isso, né, Paulo? Bem mais. Então, assim, eu acho que quando você aumenta a amostra, você aumenta a confiança da análise, né? Então, é com base nisso que a gente vai estratificando os dados, né? Mas a gente hoje a gente extrai o banco de dados, o Paulo abriu o banco de dados, a gente extrai o banco de dados, a gente tem um BI nosso mesmo, a gente tem uma equipe que desenvolve BI. Então, a turma vai desenvolvendo os painéis e fazendo as análises para a gente tomar as decisões. Muito bacana. Você tem uma estrutura interna para fazer essa análise junto com você, né? Agora eu vou passar essa bola para o Paulo. Paulo, como que funciona o trabalho da GA na estrutura de análise dos dados, de contribuir para o cliente na análise e interpretação dos dados que a gente coleta através das nossas ferramentas e trata? Como que funciona a equipe de ciência de dados dentro da GA?
Oi, Paulo, você me ouviu? Opa, desculpa, o microfone estava mutado aqui. Bem, essa parte de ciência de dados, ela é uma parte, é uma área muito nova. Hoje, principalmente com a gente tem 1 ano e meio que a gente está montando essa equipe aí, a gente tem estatístico há muitos anos, mas a gente sempre trabalhou nisso para tentar melhorar a confiabilidade dos nossos dados do que a gente entrega para os clientes, né? E tirando todas as dúvidas dos clientes, tem sua profundidade ali, que era muito rasa, né? Eu concordo para você que as dificuldades e os problemas que a gente tinha que resolver antes eram muito mais simples do que o que a gente tem que resolver hoje. Bem, a partir do momento que a gente montou a equipe de dados, a gente começou a olhar para dentro, né? Eu acho que a gente traçou uma estratégia aqui de se conhecer para crescer. Então, a gente começou a se questionar todas as nossas coletas, tudo que a gente coletava e o quanto de bom a gente poderia utilizar disso para a gente dar resposta, né? A gente começou a levar alguns paradigmas, como, por exemplo, todo benchmark é muito preocupante de ser feito, porque a gente conhece muito bem o histórico de cada um e é difícil a gente comparar um com o outro e dar as devidas pontualidades. Tem que ser feita com bastante cuidado isso, porque a gente pode prejudicar um cliente em relação a um dado que tem interação com outras coisas que a gente não avaliou essas outras coisas. Além disso, o poder da ciência de dados, dessa interação, ela tem que ser feita com um poder computacional muito grande, que é o que a gente tem desenvolvido hoje através das ferramentas da Amazon, com o nosso Data Lake, aí, interagindo com dados do mundo externo, né, para que a gente possa fazer um pacote de avaliações muito mais corriqueiras, né? Então, assim, o desafio da ciência de dados citar, primeiro, uma coleta bem feita, que tem que ter um processo. Nem sempre a gente coleta um peso coletado numa fazenda totalmente diferente do outro, de acordo com o processo, e todo mundo simplesmente olha aquela variável como simplesmente o peso. Na verdade, não é isso. A gente tinha discutido agora, antes aí um pouco, eu e o Victor, sobre a questão do experimento aí, da denominação de peso, né? Então, simplesmente, se você pegar um peso sem ter esse processo bem mapeado, você não consegue aplicar uma estatística aí e tirar dele ficar quadrado para ficar redondo, né? Então, não adianta simplesmente só equipamento, o seu software. Na verdade, tem que conhecer o processo para a gente ter uma variável, saber como aquela variável foi coletada, se ela está dentro de um processo que realmente é viável para a gente colocar no modelo, e a partir disso a gente interagir ela com outras áreas. Esse poder computacional que a gente tem trabalhado aqui, é uma coisa bem assustadora aí, que até de assustar nós mesmos. Foi o primeiro susto, como com nós, né? Nós começamos a avaliar aí 6 milhões de dados em um ano, nós travamos o servidor que a gente tinha na Amazon, nós paramos o cliente, foi uma loucura, só para analisar um modelo de predição de problemas respiratórios em confinamento. Então, você vê, aí a gente falou, opa, vamos dar um passo atrás, porque a estrutura que a gente precisa para isso na pecuária, a gente achou que era pequena e não é pequena, ela é muito grande. Ou seja, tem bois aí que tem 3 anos dentro do confinamento com dados e a gente nem imaginava, vamos olhar se esse boi existe. Existe, ele está lá, ele teve consumo, ele passou, a gente não levava em consideração isso. Então, quando a gente pega esse poder computacional, a gente nos remete a falar assim, será que a gente tem que analisar tudo e todos os clientes? Primeira pergunta. Será que a gente vai gerar informações confiáveis para clientes que espera que esse dado seja confiável, com todo mundo no banco de dados? Não. Isso a gente já viu que não. Ou seja, a gente precisa clusterizar esses clientes e dar importância para eles de acordo com o que ele tem de evolução tecnológica e de gestão dessa coleta e desses dados produzidos na fazenda, né? Então, o primeiro desafio é realmente clusterizar esses clientes para dizer assim, ó, Victor, essa informação que eu estou te entregando é uma informação compatível com o nível tecnológico e geração de conhecimento que você tem no seu confinamento. Porque senão a gente enviesa os dados e eu dou um tiro no pé numa tomada de decisão que tem há muito tempo sido coletada aí devido à cultura da Campanelli, e de repente eu dou um tiro fora do negócio e posso prejudicar o resultado dele. Então, a ciência dos dados, ela veio para nos dar poder de tecnológico para a gente poder trabalhar e interagir essa quantidade de dados. Haja visto que o Victor esses dias me mandou a estação meteorológica dele. Um caos. De 5 em 5 minutos a gente pegando os dados para cruzar com o consumo, parou a análise. Fala, pô, mas aí você começa a discutir que dado que vai usar. Aí você vai para trabalhos científicos há não sei quanto tempo que a gente fala assim, mas isso não funciona mais hoje. Será que é isso mesmo? Então, assim, vamos botar o poder computacional para ver o que ele diz para a gente.
Então, vamos para outra esfera, né? Sair um pouco do conhecimento básico que a gente tinha e foi para um nível de computação para a gente poder ver quais são os dados que a gente vai gerar que realmente gerem informações que não sejam lixo aí, né? Seja aí a instalação meteorológica está coletando de 5 em 5 minutos. É preciso? Primeiro ponto. Quais são os pontos que a gente vai analisar para poder interagir com o consumo? Eu estou colocando energia no boi no coxo para cruzar com essas variáveis de ambiência. Quais são as variáveis de ambiência que eu tenho que pegar? Quais são as variáveis de animais aí? Até a gente brinca muito, né? Antes a gente falava pelo boi, agora a gente quer ouvir o boi. Então, a gente está indo para uma linha aí muito bacana que nós estamos começando a ouvir o boi. E nós estamos aprendendo coisas que a gente não sabia antes, né? A gente vê muito modelo tradicional aí a míngua. Por quê? Porque o boi agora está falando. Eu tenho um bissensor de ruminação, eu tenho comportamento, eu tenho um peso serve que toda hora eu estou vendo. E aí acontece o seguinte, será que aqueles modelos que foram feitos atrás, com 30 bois aí nos experimentos, com uma tecnologia um pouco mais inferior do que a gente tem hoje, são confiáveis? Aí eu falo, eles não são descartáveis. É óbvio, né? A gente tem que aprender o que tinha lá atrás, mas a gente tem que evoluir com esses dados para a gente poder fazer uma interação melhor com o que a gente tem hoje e as tomadas de decisões estarem mais modernas aí, para a gente não errar muito no que vem pelo futuro, né? Então, não é fácil trabalhar com ciência de dados, é um desafio gigante, né, Victor? Aí a gente olhar um dado que está bom hoje e amanhã a gente olha ele de novo e fala, o que aconteceu? Putz, o caminhão está com algum problema, uma célula de carga queimou, a gente só vai ver ele tarde, perdeu o dado o dia inteiro. Mas pelo menos o dado nos olhou e tem gente aí que está com a célula de carga queimada e tem um confinamento inteiro e quer uma resposta de dado de estoque, não tem sentido. E tem mais, né, Paulo? A gente... analisar dado de boi é um negócio bem delicado, porque como a gente falou dos processos, como todo mundo, cada um tem seu processo, cada um dá um jejum de entrada, o boi vem de um lugar, o boi vem de outro, o jejum de saída dá, não dá, trata, não trata, enfim, analisar dado, quando você tenta fazer um benchmark, né? Vou fazer um benchmark. É muito difícil fazer benchmark de boi, porque cada um tem suas peculiaridades, né? Eu vou dar um exemplo de um negócio que virou de ponta cabeça os dados nossos aqui, né? Duas coisas. O pré-confinamento que o Paulo bem falou. Então, a gente começou a trazer o 50%, sei lá, dos 80 mil bois nossos, passa pela recria, até um pouco mais. A gente recria esse boi. Então, a gente fez um processo de pré-confinamento para adaptar, aclimatar, fazer toda a parte de sanidade antes de trazer o gado para o confinamento. Então, esse pré-confinamento nada mais é do que a gente arraçoar o gado, chega a comer 1,8% peso vivo por 45 dias a 60 dias antes de vir para o confinamento. O gado chega adaptado, o gado chega... Só que nesse momento você está mudando a composição do ganho do boi, né? Daí você chega aqui, você dá os 50% nele, não é 50%, mas... Então, assim, vamos mudar isso? Não vamos? É muito complicado você fazer... de fato, você tem que olhar lá, o que não é a última linha, né? O lucro, o prejuízo e tal. Mas os dados intermediários, eles vão sofrer uma mutação se você muda o processo no meio. O gado que a gente compra direto, que vem de fornecedores de fora e tal, antes ele chegava, a gente processava ele e entrava no confinamento. A gente também fez uma mudança de processo, a gente fez uma área de aclimatação grande aqui na fazenda, então todos os bois ficam lá num pasto de Tifton 15 dias, 10, 15 dias antes de entrar no confinamento. De novo, mudou total a composição do gado de entrada, aquele ganho compensatório diluído, o gado já aprende a comer, ele vai entrar com uma nova curva de consumo, então a curva de consumo que você estava acostumado é uma curva que mudou, ela entra diferente, daí o ganho de peso é completamente comprometido, porque você processa o gado de barriga cheia, enfim. Então, assim, analisar dado tem que entender que cada um tem suas peculiaridades, né? O dado que não está errado sempre tem duas coisas que não está errado na pecuária, na minha opinião. O boi no confinamento não está errado, você está passando fome, está errado, né? O boi nunca está errado, né? E a última linha né? Eu acho que essa é tudo que a gente faz no meio para chegar lá, né?
E quais os desafios, Victor, que esse momento de incerteza gerado pela pandemia gerou para você? Você que tem tantos dados na mão, tem uma equipe de análise de dados, estatísticas, considera diversas variáveis internas e externas, o que esse momento tem te ensinado? Tem dois lados de se analisar, né, Kelly? É que nem eu falei. Eu acho que o que é bom do momento de crise, para quem tem o dado na mão, é que ele sabe qual que é o custo dele, ele sabe qual que é o ganho dele, ele sabe até onde ele pode chegar, usar ferramentas ou não no momento adequado de mitigação de risco, enfim, travar na bolsa, não travar, enfim. Eu acho que quem tem os dados na mão, eu acho que toma a decisão, não a decisão certa e errada o tempo vai dizer, mas toma uma decisão, você com aqueles dados, você toma uma decisão mais acurada, né? Você tem mais acurácia na tomada de decisão, né? Mas eu acho assim, de fato, a pecuária nessa pandemia parece que a gente está uma ilha no meio do negócio, né? A gente está aparentemente a gente vai passar por essa bem melhor do que dos outros setores, né? Inacreditável a resiliência da pecuária. Nesse momento tem muita gente preocupada realmente em tomar decisão e responder com rapidez às situações que estão sendo apresentadas, né, de mercado, oscilações, situações internas. Acho que muita gente está se questionando realmente isso. Se eu não conheço os números internos, como é que eu vou agir ou reagir diante de qualquer cenário, né? E aí, Paulo, lembra que a gente estava conversando sobre a relação entre ciência de dados e agilidade, né? Porque muita gente confunde agilidade na gestão, que quer ter uma gestão ágil, com velocidade. E aí? Eu acho que essa pandemia quis colocar velocidade em tudo, né? E tudo que está mal estruturado com velocidade se quebra, né? Essa é a grande lição também que a gente tem, né? Muita gente querendo pôr velocidade e coisas que a gente leva querendo fazer 2, 3 anos. Quando a gente entra na propriedade, igual o Victor falou, colocamos uma automação aqui e começamos a ver os números. Bicho, se você agarrar para tentar resolver ele, você resolve querendo resolver em 3, 4 meses, 6 meses aí, todo mundo querendo resolver. Então, assim, imagina as empresas querendo dar velocidade agora sem ter essa estrutura inicial, né? Então, essa velocidade, ela se confunde um pouco, porque a estrutura básica, ela nem sempre foi olhada lá atrás, né? Tem muito, eu brinco aí, você vê, a gente está aqui numa videoconferência com o Victor, a gente sempre teve aí reuniões e reuniões via online, aí, nós nunca tivemos problema com conexão na fazenda dele, nunca. Nós sempre tivemos uma conectividade aqui à distância com a nossa equipe fantástica. Agora, se ele quisesse fazer isso hoje, fazia? Não fazia. Então, assim, isso já tem que ser um alicerce de toda estruturação para geração de informação básica. Né? E aí as empresas começaram a olhar para isso agora e falar, meu Deus, eu não consigo nem falar com você porque eu estou dentro da fazenda. Aí fez ao contrário, né? Ou seja, os donos das fazendas foram para as fazendas, começaram a enxergar que a estrutura dele era muito ruim, que todos os gerentes começavam a falar e coisa e tal. Eles ficaram ilhados, né? E aí é engraçado, porque a gente falou assim, a gente agora não consegue ir aí e a gente precisa resolver o problema. Mas como é que resolve se você não tem estrutura? E nem consegue estrutura de um dia para o outro, né? Então, é impressionante como que essas coisas não tinham sido observadas antes e agora elas viraram a bola da vez, né? O Victor, eu tenho uma pergunta para você aqui na minha cabeça que eu vejo você com essa importância aí. Esse mundo, uma vez eu falei, semana passada, eu conversei com você e falei assim, Victor, como é que estão as coisas aí e tal? Você falou assim, Paulo, toda empresa boa tá pronto para poder enfrentar a crise, mas nem essas empresas não estão preparadas para enfrentar a incerteza. Então, e você é um gestor aí muito bem antenado da porteira para fora, que é outra coisa que é admirável, né? Ou seja, é outro ponto que tem que se tocar bastante, que a partir do momento que eu tenho uma equipe bem liderada na operação e ela está muito linkada com a gestão, ela sobra tempo, e se você tem expertise para isso, de fazer esse outro lado aí da gestão, que é um lado muito difícil, muitas das vezes, para a maioria dos gestores aí dentro do confinamento ou dentro da pecuária, né? E hoje, nesse momento de incerteza aí de mercado, como você mesmo falou, como que você vê o link disso aí, de tudo isso fora, para que a máquina dentro possa, entre aspas, se adaptar, né?
seja, o que a gente pega aí de informação de fora de tudo isso que está acontecendo, talvez um comportamento de consumo diferenciado que vem aí. Vou dar um exemplo para você muito fácil, né? Muitos clientes nossos falaram que o sistema nosso estava errado com a coleta de era. Paulo, eu não tenho boi China, toda vez eu tenho que abrir boca de boi. A gente riu demais disso, né? Falando assim, pô, mas você nunca olhou o seu processo, você coletava documentos, você não coletava idade cronológica do boi, e de repente a China falou assim, tô nem aí pro seu documento, eu tô aí para realmente o que vem para mim, então você abre a boca desse boi no confinamento, senão você tá enrolado. Então, a gente começou a ter hoje eu tenho, se você vai vender para a China, você tem um preço, se vai vender para o mercado interno, você vai ter outro, a gente nunca teve isso, e eu acho que isso é um começo de muita coisa que vai vir aí dessas mudanças de turbulência, uma reposição mais cara e tal. Como é que esse mercado de fora aí, como isso tudo, essa transformação que a gente vê na parte de negociar, tá fazendo haver mudança interna? Como você pensa nisso tudo? Porque também, né, lembro que na hora que você fez o pré-confinamento, você falou assim para mim, Paulo, é o seguinte, o negócio é de trás para frente. Eu tenho tantos mil boi para bater por semana, vamos pensar o que a gente vai coletar lá atrás e tem que vir de lá para cá me entregando isso para sair na frente. Foi uma loucura, ou seja, coletar informação no pré-confinamento da maneira certa e linkar nas fazendas. A gente teve boi que andou nas 3 fazendas em um dia. Nós nunca tínhamos visto isso, nunca tinha pego no confinamento, onde é que esse boi está. Então, assim, o desafio foi gigante. E agora, com um pouco mais de calma aí interna, que eu acho que você já passou bastante por essas transformações, vem essa turbulência externa, né? Como é que você linka isso tudo de transformação? Como é que você gera isso aí tudo aí? Por onde você começou falando que a hora que você tem as coisas mais estruturadas, né, de fato sobra tempo, né? Mais ou menos aquela frase que quem trabalha demais não tem tempo para ganhar dinheiro, né? É mais ou menos tem um fundo de verdade nisso, né? Ainda a parte boa nossa é que a empresa ganhou um escopo mesmo de empresa, né? De corporação, que a gente tem as áreas mais estruturadas e eu consigo de fato ter meus momentos de reflexão e tentar olhar um pouco mais o negócio de cima para tomar as melhores decisões possíveis, né? Eu acho que a gente essa mudança de precificação de boi, eu acho que é um negócio que veio para ficar. A gente não vai ter mais o boi padrão. Eu acho que cada vez mais a gente vai ter essa diferenciação por hoje, você dito bem aí, você vê como que a gente está como que é um negócio complexo, né? Hoje, antes a China olhava dente, hoje ela olhava papel, hoje ela olha só dente, né? Então o papel não importa. A Europa olhava dente, agora ela só olha papel. Então, da resolução que saiu agora dia 29, né? Então, assim, hoje, você vê que assim, o fato é que a gente tem cada vez, dentro de uma complexidade gigante que é a pecuária, né? A gente tem que tentar ser mais coerente com a realidade, né? Isso é óbvio, né? Mas eu acho que esses dias a gente estava discutindo até no âmbito do Ministério da Agricultura sobre o Brasil, será que vale a pena liberar o boi J6 para ir para a China, né? Não ficar só no J4, né? Cara, eu na minha humilde opinião, eu acho que não devia liberar. Eu acho que a gente tinha que ficar no J4, porque eu acho que a China está fazendo para a pecuária Nossa, está fazendo premiar quem é mais intensivo, cara, quem é mais produtivo, entendeu? Não, eu acho que ela está fazendo grande avanço, né? Fazendo um trabalho para a pecuária nacional, Fantástico. de intensificação, de melhoria. Assim, um dos nossos negócios que a gente não falou aqui é uma empresa de nutrição animal, que é a Tecnobif, né? Então, hoje a gente vive, que nem vocês, dentro de alguns clientes, né? Então, como a gente já tem até essa empatia de ser de pecuarista para pecuarista, a gente troca muita informação, troca muita figurinha, né? E você vê assim, né, Paulo? O cara que era um pecuária extensiva lá, né? O cara usava o sal. O cara vai para o sal mineral, ele não volta para o sal. Ele vai para o proteinado, ele não volta para o sal. Ele vai para a ração, ele não volta para o proteinado, né? Então, de fato, cara, a hora que... E daí o cara vai começando a entender mais o negócio. Vira um negócio, vira fluxo, né? Assim, eu acho que todo mundo em pecuária fala muito de preço.
fala-se muito pouco de margem, né? A gente não vive de preço, a gente vive de margem. Então, não quer dizer que um boi de 250 você vai ganhar, com um boi de 150 você vai perder. Enfim, eu acho que fala-se muito pouco de margem, né? Fala-se muito pouco de fluxo de caixa, de custo de capital, enfim, eu acho que a pecuária, a agricultura, o confinamento é um pouco diferente, que o confinamento a agricultura é uma doença que mata rápido, ela não aceita prejuízo, né? Então, como ela é muito, então o cara precisa de fato ter dado, o cara precisa de fato entender o que está acontecendo. Agora, a pecuária, cara, a pecuária extensiva, quando ela dá prejuízo, tem muita gente fazendo muito bem a pecuária extensiva, não estou falando que não é um modelo de negócio, né? A gente tem a riqueza do Brasil, mas a pecuária extensiva, quando ela dá prejuízo, ela é quase uma diabetes. O cara vai morrendo aos poucos e não vai percebendo que ele está morrendo. Hoje ele tinha um plantel de 1.000, daqui a pouco ele tem de 980, ele vai ficando, daí chega naquele extremo que o cara tem uma puta fazenda, e não tem capital para ter boi, e daí ele arrenda bacana, ele arrenda para o vizinho, isso é a falência múltipla dos órgãos, né? O cara começou, mas ele foi morrendo aos poucos. Agora, no confinamento, não, cara. O confinamento é um gira caixão, né? Então, eu acho assim, a maravilha do Brasil é que a gente tem inúmeros modelos que pode dar certo, né? A gente, diferente de um modelo americano, de um australiano, que você tem que, no máximo, no pasto, você tem a vaca, né? E do bezerro para frente ainda é coxo, né? Eu acho que esse não é o modelo do Brasil. Eu particularmente, é um modelo que dá certo? Pode dar certo, mas eu acho que a gente tem a, a riqueza da recria, né? A recria, eu acho que é a riqueza que a gente tem no Brasil, que a gente consegue preparar o boi, que nem do pré-confinamento, embalar ele para fazer o último terço no confinamento lá, que é o boi intitulado lá pela Apto 777. Eu acho que essa é a riqueza do Brasil. E a gente tem a pecuária nossa é multimodelos, né? Ela tem vários modelos que pode dar certo, mas assim, de fato a gente está vendo que cada dia, quanto mais intensivo o modelo, mais ele serve o capital da empresa, né? Isso é claro, né? Pessoal, a gente está chegando quase ao final, vai ser agora às 17h52, temos 8 minutos. Quem tiver que fazer pergunta, aproveita agora no encerramento para fazer as últimas perguntas para o Victor, para o Paulo. E aí eu vou passar a bola para você, Paulo, para você falar um pouquinho sobre aquele combo tecnologia, né? Que a gente já vem conversando. Começamos lá no primeiro webinar falando com o Fábio Dias sobre o valor da informação, passamos falando com a Jaque sobre pessoas, que são elas que transformam essa informação em conhecimento. E agora a gente está falando da riqueza de analisar os dados, o que o Victor é um case fantástico, de como usar os dados a favor do negócio, né? Fazer uma gestão orientada a dados. Como que está tudo conectado aí? Como que é esse combo tecnologia? Bem, no Victor a gente tem um ambiente bem favorável aí para a gente brigar por uma informação confiável, né? Porque ao longo dos anos aí que a gente é parceiro, a gente sofreu muita intervenção aí de melhoria de estrutura, melhoria de software, melhoria de processo, foi um negócio louco, numa velocidade gigante, né? E um dos cases bem bacana que a gente teve em discussões aí, que ainda vai entrar nova era agora, é a automação, por exemplo, da nutrição, né? A gente tem quando a gente começou com automação lá, a gente começou a se questionar várias coisas, né? Tempo que um caminhão levava para tratar, aquele curral que é melhor ou pior de desempenho, porra, mas esse curral dá 10% de desempenho pior do que o outro, coisa que a gente nunca tinha observado. A gente tem um tratador que tem 20 anos que trata muito melhor do que um que acabou de entrar, uma meritocracia que a gente discute o tempo todo lá, com dados e pessoas, né? Esse combo aí que é bombástico, né? Biologia com questões de equipamento e coisas analíticas, né? E a gente começou a ver, pô, então tá bom, vamos pegar vamos ver esse desempenho aí, vamos pegar um tratador que o Victor tem muito bom lá, vamos botar no mesmo condição do tratador que acabou de entrar. Aí colocamos ele num caminhão mais antigo, nas linhas de adaptação, no curral soltado, nas condições lá. E a gente viu que, opa,
peraí, a gente tem que dar as mesmas condições para os dois para a gente ter uma meritocracia justa. Aí, pô, mas isso aí já deu uma nó na cabeça da gente, né? Como é que a gente estava e tal. Bem, realmente, o Victor tem uma equipe que a gente consegue ouvi-la, né? Então, assim, quando a equipe do Victor fala, a nossa equipe daqui ouve. Tem equipe que a gente não... É muito difícil de ouvir por estar desconectada, né? Então, teve uma passagem muito bacana que a gente teve com a melhoria do processo de automação, que a minha equipe inteira foi lá, foi o pessoal da automação, depois fui eu, fiquei uma semana lá, aí voltei enviesado ainda com a quantidade de informação, depois eu fui sozinho, passei para ir para, até como hoje, para uma festa de Barretos lá, eu falei assim, minha cabeça está fora da casinha, agora é a hora que eu vou lá. Cheguei lá, a gente foi muito engraçado, a gente conversou com o operador da fábrica lá, que a gente nunca tinha conversado, e ele foi um matador. Ele foi de cara no problema, falou assim, puta, nós estamos sobrecarregados aqui de informação em cima do banco de dados, no processo. Falei, bingo. Falou, peraí. Aí, quando a gente começou a descobrir o problema, a gente viu que faltava uma modificação no sistema lá, que o Victor tinha colocado uma antena no confinamento experimental que estava roubando o processo de coleta de carro. A velocidade que o caminhão saía era tão rápida para poder tratar, que as informações às vezes não integravam. Então, assim, a estrutura inteira a gente tinha sobrecarregado e a gente não tinha parado para observar porque a gente estava em outra esfera, achando que aquilo ali estava correto. De repente, tudo isso porque o Victor intensificou a análise de dados. Ou seja, colocou mais uma pessoa no processo, ali em real time, analisando aqueles dados, e de repente ela pôs em colapso toda a estrutura que estava redondinha. Falou, opa, vamos rever todo o processo. Então, assim, se a gente não tem uma equipe que converse com a gente, que fale, desde o tratador que está lá embaixo, que merece total atenção, que são eles que sabem mais do problema, e a gente tem que ouvi-los, a gente não consegue resolver o problema. Tem clientes que a gente só está com problema, mas a gente não tem uma equipe que possa falar a verdade para a gente, que a gente possa discutir, né? Então, esse contexto de ter essa equipe, quando as coisas chegam para o Victor, meu Deus, a gente já tentou fazer tanto a equipe do Victor quanto a nossa equipe, já tentou fazer de tudo para tentar resolver, e aí a gente precisa de decisões maiores para a operação funcionar. Então, a automação é um grande desafio, mesmo querendo fazer, o Victor sabe disso, tem uma fábrica fantástica, toda automatizada, que gerou não só investimento, mas gerou muita quebra de cabeça aí, de estratégia, de pensamento aí para botar ela funcionar da melhor maneira possível, e também de uma equipe, porque a automação é burra. Ninguém entende isso, mas a automação é burra. A automação, se um hardware der problema e alguém não olhar, ele vai coletar o dado o tempo todo errado. Então, assim, a automação ela ajuda muito quando você tem muito mais, quando você tem uma equipe que consiga geri-la. Ali, ela está com uma cabeça focada para poder realmente melhorar o seu desempenho. Senão, ela vai ficar 2 anos, como a gente tem cliente, resolvendo a operação. Ou seja, eu estou terminando mais cedo, tá? Só isso. E é um investimento extremamente caro para terminar mais cedo, tá? Na verdade, a gente precisa pegar aqueles dados, analisar eles todo dia, e aí a gente gerar conhecimento, como o Victor falou, né? Eu vou fazer aqui uma última pergunta que foi enviada para o Victor, tá? E aí depois eu vou passar a bola para vocês dois para saber quais são as 3 lições sobre conectividade na fazenda de cada um, tá? Do ponto de vista do Victor e do Paulo. Então, fizeram uma pergunta aqui, Victor, quais os aprendizados que você consegue trazer da agricultura para a pecuária, ou vice-versa, no que diz respeito à coleta, análise e utilidade dos dados na tomada de decisão? Para nós foi muito da agricultura para a pecuária, porque ela começou de fato antes, né? No nosso time mesmo, né? Assim, eu acho que o maior aprendizado nosso que eu já entro nessa última pergunta sua não fazer na agricultura e na pecuária que nem eu faço nos esportes, né? Que nem eu vou jogar tênis, você vai lá e compra a melhor raquete, tal, só que você não treina, né? Então, eu acho que você não vai jogar tênis bem pra caramba se você comprar a raquete do Federer. Não adianta, não é assim que você vai jogar tênis. Você vai jogar tênis e você exercitar todos os dias. Com a pior raquete que for, você vai jogar melhor que o cara que compra a raquete do Federer e não treina.
Então, dados, você precisa de treinamento, de exercício, você precisa estar nele todos os dias. Eu acho que essa que é a lição que eu trouxe da agricultura para a pecuária, que foi, não um erro, mas de fato foi um desafio que a gente venceu primeiro na agricultura, né? Então a gente já entrou na pecuária sempre olhando, ou seja, o que eu estou querendo dizer é o seguinte: uma coisa não funciona sem a outra. Não adianta você ir lá e falar, Paulo, põe aqui o novo ecossistema, que o sistema é top, instala automação, tal, e você não tem ali o exercício dos dados, você não tem quem cuide disso. Às vezes que nem eu falei antes, o dado, se você não exercita, se você não usa ele gera mais problema do que solução. Você vai criar um problema que, na verdade, até você não tinha, né? Mas a hora que você entra, você começa a ter isso dentro da sua filosofia, você começa a treinar e como um treino, um esporte, você vai alcançando os seus desafios e subindo de nível, muda o patamar gerencial da empresa absolutamente. Então, essa é uma lição. Paulo, quais são as suas 3 lições sobre conectividade dentro e fora da fazenda? Para mim ficou bem claro aí, né? Processos, pessoas e conhecimento, né? Essas três pernas aí, se ela não estiver bem alinhada, a gente não consegue ter êxito nem resultado, né? Então, não é como o Victor falou, no meu mundo aqui é um pouco diferente, a gente dá risada demais porque o cara acha que ele vai comprar um cavalo e uma corda nova e vai sair laçando, né, Victor? A gente fala assim. Aí o cavalo pula com ele, briga com ele e a corda ele laça ele mesmo, né? Ou seja, é muito difícil. Então, o aprendizado aí através de rever seus processos, ter seus processos na mão, através de um time comprometido e um time sendo liderado de maneira correta, para que ele possa estar fazendo a parte maior do que é o time, que é o papel dele, né? É a geração de conhecimento e a mudança cultural da fazenda todo dia. Ela tem uma constante mudança, mas ela só muda através dessas pessoas aplicando aí seu conhecimento e gerando essa mudança de cultura que a gente está vivendo hoje, né? Numa adaptação e agilidade da tomada de decisão. É praticamente esses 3 aí. Fantástico. São informações e lições valiosíssimas, né? Toda recomendação de especialista ajuda. Então, a gente, num resumo, eu achei fantástico o que o Victor falou, a diferença entre ter um banco de dados e um bando de dados. Eu acho que essa ficou a marca desse webinar, porque existe essa diferença, né? Você saber o que você quer saber, o que você está procurando de informação e trabalhar para estabelecer bons processos, capacitar as pessoas, implantar as tecnologias e a infraestrutura necessária para que essa informação chegue na sua mão confiável, para que você possa fazer as perguntas certas e dessas respostas extrair o conhecimento que você precisa para conduzir o seu negócio com segurança. Né? Eu acho que essa foi a tônica do nosso webinar, desse nosso encontro. E eu queria muito agradecer, Victor, a sua participação, sua dedicação desde o início. Você se dispôs prontamente a estar aqui com a gente. E foi um prazer enorme conversar com você. São tantas perguntas, o povo ficou mudo, ouvindo todo o conhecimento que vocês estavam passando. É muito bom ver essas experiências. Obrigada, viu, por ter vindo. Eu que agradeço, Kelly. Para mim é sempre um prazer aí. A GA tem o AGA como um dos nossos principais parceiros. O Paulo aí faz os nossos desejos se tornar realidade às vezes, né? Porque isso chega cada bucha para ele lá e fala, isso aqui que a gente precisa agora e nunca ouvimos não. Sempre vai dar certo e eu acho que esse que é o grande valor da GA. Para a gente é um orgulho e um privilégio ter vocês como fornecedores da nossa tecnologia. Muito obrigado aí, viu? Paulo, obrigada. Mais uma semana, maravilha esse bate-papo. Os convidados que a gente está conseguindo trazer, que você está chamando, são incríveis. Gente, muito obrigada por participar. Passamos 4 minutinhos, ficou uma pergunta sem responder, mas a gente vai tentar posteriormente cumprir com todas as perguntas e respostas, tá?
Convido vocês, na semana que vem a gente vai ter um outro webinar, quarta-feira, às 17 horas. Fique ligado nas nossas redes sociais para saber qual o tema e qual que é o próximo convidado. Mas a gente vai falar se a sua fazenda é bem pensada. Aí vamos falar sobre planejamento, né? Qual que é o poder do planejamento estratégico para o sucesso da sua fazenda e do seu negócio. Gente, muito obrigada, boa noite e até a quarta que vem.